Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Natan. Sejam bem-vindos então a mais uma aula. E hoje o nosso tópico, da nossa aula de hoje será isso daqui, ó: contabilidade gerencial e análise de indicadores 1, ok? Então, galera, para quem é aí do curso, olha o macaquinho aqui, ó, o macaquinho contador. Esse meme aqui é fantástico. Eu gosto muito desse meme. Então, eu sempre gosto, de começar pela definição. Eu amo ensinar e uma das técnicas que eu aprendi como professor é sempre começar um assunto pela definição do mesmo. Então, a aula é de contabilidade, ok? Gerencial e análise de indicadores. Hoje a gente vai focar aqui na parte então de contabilidade, ok? Então, quais são as definições de contabilidade? Eu trouxe algumas aqui, ok? Essas definições, algumas eu peguei de pesquisas na internet e outras eu peguei do material, que o nosso professor, querido e amado professor, disponibilizou para nós, tá bom? Só lembrando, galera, que eu faço esse resumo, esse extrato da aula, baseado no que eu entendi. Mas eu recomendo que vocês possam sempre consultar o conteúdo, do professor e assistir a aula do professor também. Então vamos lá, o que é a contabilidade? O professor lhe disse o seguinte, ó, isso aqui é eu tirei essa definição do material do professor. O modelo que representa a realidade econômica da empresa, tá bom? Outra definição, na economia, contabilidade na economia é o quê? Entidades. E o que é entidades? Pessoas ou organizações de pessoas. E o que essas entidades fazem? Elas realizam atividades e transações que geram efeitos econômicos, financeiros e patrimoniais para essas entidades. Galera, essas três palavrinhas aqui, ó, a gente vai ver muito elas. Aspectos financeiros, econômicos e patrimoniais, tá bom? Então, para a gente poder entender, a gente precisa ir aqui na definição primeiro. Tem mais uma definição aqui, ó. Então, a contabilidade é uma tentativa de representação dos efeitos econômicos, financeiros e patrimoniais ocorridos em uma organização durante um período de tempo. Notem que, aspectos econômicos, financeiros e patrimoniais, efeitos econômicos, financeiros e patrimoniais. As definições mudam um pouco, mas o suprassumo, a alma, a raiz delas é a mesma coisa, tem a ver com aspectos econômicos, financeiros e patrimoniais de uma organização, de uma entidade. Uma outra definição aqui, ciência teórica e prática que estuda os métodos de cálculo e registro da movimentação financeira de uma firma ou empresa, ok? Os métodos de cálculo, metodologias, técnicas para poder calcular ou registrar o que? A movimentação financeira de uma firma ou de uma empresa, tá bom? Então isso aqui é muito importante. Eu tenho certeza que na prova vai cair algumas questões relacionadas à definição de contabilidade, tá bom? Então, continuando, tem mais uma definição aqui, o macaquinho aqui, contador aqui, ó. Fantástico o macaquinho contador. Eu estava igual ele aqui estudando essa aula. Contabilidade é uma ciência aplicada que tem como objeto de estudo o patrimônio das entidades, seus fenômenos e variações. Essa palavra aqui, variações é importante. A gente vai ver o porquê que a palavra variações é importante. Tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo, registrando os fatos e atos de natureza econômica e financeira, óbvio. Patrimônio, apareceu a palavra patrimônio, apareceu a palavra econômico, financeiro, tá bom? Independente da definição, a gente sempre vai encontrar algo relacionado a esses três aspectos, ok? Então, vamos lá, quais são os três aspectos? O aspecto econômico, financeiro e patrimonial, econômico, financeiro e patrimonial, econômico, financeiro e patrimonial. Você tem que ter pesadelos com isso à noite. Você vai acordar, econômico, financeiro e patrimonial. Ok? Enfim. Bom, a fonte então foi o Wikipedia. Então, teve diversas fontes, tanto fontes lá do material do professor quanto da internet, todas apontam para a mesma coisa, tá bom?
Bom, então a contabilidade é essencial para responder uma pergunta, apenas uma pergunta. E a pergunta que não quer calar é exatamente essa daqui. A empresa deve continuar a existir? Nossa rotina agitada muitas vezes acaba nos deixando sem tempo para concluir aqueles projetos super importantes, não é mesmo? Já faz um tempo que aprender um novo idioma deixou de ser um luxo e cá entre nós, falar inglês hoje em dia é fundamental. E foi pensando em você que a Make Easy lançou seu curso de inglês 100% online, com uma metodologia dinâmica e atualizada. Você estuda quando e aonde quiser. O conteúdo gravado permanece 24 horas por dia. E você ainda garante acesso às lives realizadas toda semana, levando o seu processo de imersão ao nível que você sempre sonhou. Esta é a oportunidade que faltava para o seu inglês ganhar asas. Fale com o mundo. Fale com a Make Easy. Como que eu vou saber se a minha empresa, a minha entidade, ou até mesmo a minha atividade, supondo que eu seja um microempreendedor individual, que é o meu caso atualmente? Bom, será que a minha empresa deve existir, a minha atividade deve existir? Eu devo continuar fazendo o que eu estou fazendo ou eu deveria desistir? Quem é que vai responder essa pergunta? Que vai me ajudar a responder essa pergunta? É a contabilidade. A contabilidade, ela vai me ajudar a entender uma coisa. E para a empresa existir, ela deve ter uma coisa: lucro econômico. Eu só vou conseguir medir, mensurar, apurar, registrar, rastrear o meu lucro econômico se eu tiver um mínimo de domínio dessa cosita chamada contabilidade, ok? Dessa coisinha chamada contabilidade, ok? Então agora a gente vai começar a entrar em um outro aspecto. A gente vai começar a decifrar, tá bom? E a entender o que é alguns termos. E o primeiro deles vai ser lucro econômico, tá bom? Então essa vai ser a parte 2 da nossa aula. Então, o que é lucro econômico? Então, o professor, de acordo com a aula do professor, ele disse o seguinte, tem um cálculo, né? Tem uma regrinha, tem um modelo para você poder medir o que é o lucro econômico. Então, o que é o lucro econômico? O lucro econômico é o lucro contábil da empresa menos o custo de oportunidade. Lucro contábil menos custo de oportunidade vai ser igual ao lucro econômico. Bom, então eu não sei o que é lucro econômico, não sei o que é lucro contábil, não sei o que é custo de oportunidade. Então, para a gente saber, né, o que é o lucro econômico, a gente precisa entender cada um desses 3 termos. É o que a gente vai fazer agora. A gente vai decifrar o que significa cada um desses 3 termos. Então a gente vai começar, antes de mais nada, a gente viu lá que a gente precisa saber o que é lucro contábil, lucro econômico e custo de oportunidade. Então vamos começar definindo o que é lucro, ok? Lucro, substantivo, qualquer vantagem, benefício, e esse benefício pode ser um benefício material, ou intelectual, ou moral, que se pode tirar de alguma coisa, ok? Então, tem aquele famoso ditado, fulano está só pensando no lucro, está sempre querendo levar uma vantagem, sempre querendo levar um lucro. Mas, lucro, em economia, é isso daqui, um ganho auferido durante uma operação comercial, compra e venda, uma operação comercial, ou no exercício de uma atividade econômica. Ok? Então, bom, a gente já sabe o que é lucro, vantagem, ganho, ok? Bom, então vamos para o nosso próximo termo que a gente precisa descobrir o que é, o que significa. Lucro contábil. Galera, lucro contábil. O lucro contábil é o resultado da diferença entre o total de receitas e os gastos explícitos de uma empresa. Ok? Receita e gasto implícito de uma empresa. Quer ver? Vamos pegar aqui algum exemplo.
Cadê? Aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Então, bom, lucro contábil, né? A diferença entre receita, né, e custo. Então, por exemplo, ó, eu tenho vamos supor que tem o clássico aqui, né, um jogo de futebol que é um clássico no interior de São Paulo, que é o 15 de Piracicaba versus a Ponte Preta, ok? E daí o seu João, ele decidiu vender, né, pegar lá o exemplo que o professor deu. Ele compra gelo, ele compra bebidas e ele vai vender lá, né, essas mercadorias no clássico dele. Então, o que vai ser o lucro contábil? Eu vendi, né, minha receita com as vendas foram R$1.000, só que o meu custo com a mercadoria foi 300, tá bom? Então, beleza, a receita menos a venda, né, eu vendi 1.000, voltei com 1.000, né, no bolso, mas eu tive que investir 300 antes. Então, o meu lucro bruto foi o quê? 700, ok? 700 pila, R$700, né? Bom, desses R$700, eu tive umas despesas. Eu tive que comprar o gelo, eu tive que pagar o meu almoço, eu tive que colocar gasolina no carro, né? Ou seja, me sobrou R$500, tá bom? Então, isso aqui é lucro contábil, o famoso DRE, tá bom? Lucro contábil, ok? Então, a gente já sabe o que é lucro contábil. O que você recebe menos o que você gastou, ok? Bom, voltando então, a gente já sabe o que é lucro contábil. É o resultado da diferença entre o total de receitas e os gastos explícitos de uma empresa em determinado período, tá bom? Então, sei lá, pensa num vendedor de chocolate no ônibus. Aqui em São Paulo isso é muito comum. Quando você menos espera, aparece um vendedor ambulante vendendo maravilhas no ônibus. Você pode comprar tudo no ônibus e no metrô de São Paulo. Se ele gastou, sei lá, R$100 para poder comprar a caixa de chocolate que ele vai vender, bom, aquilo ali é o custo que ele teve, R$100. Vamos supor que ele lucrou 200, ok? Então ele vai voltar, né, com R$200 no bolso. Na verdade, desses 200, né, R$100 ele gastou, foi a mercadoria. Mas aí o que acontece? Quanto que ele precisou gastar naquele dia de transporte para se alimentar e tudo mais, né? Enfim, então é só fazer esse cálculo. Lucro contábil é isso, a diferença entre a receita e o gasto. Receita e gasto, receita e gasto, ok? Lucro contábil. A gente já sabe o que é lucro contábil. Agora a gente precisa saber o que é isso daqui, custo de oportunidade. Bom, galera, então voltando aqui, ó, custo de oportunidade. A gente tinha visto anteriormente, né? Então, o que era o lucro contábil, né? A diferença entre receita e gasto, o que você ganha e o que você gasta, né? Isso é o lucro contábil. Agora a gente vai ter, ó, para a gente descobrir o que é o lucro econômico, a gente precisa saber o que é o lucro contábil menos o custo de oportunidade. E agora a gente vai descobrir o que é o custo de oportunidade. Olha esse cara aqui. Ele está com uma dúvida. Qual é a dúvida que ele tem? Ele deve ou não fazer tal coisa, ok? Deve escolher A ou B. É o que se passa na cabeça dele. Então, o custo de oportunidade, galera, é exatamente isso aqui, ó. O custo de oportunidade representa o custo associado a uma determinada escolha, medido em termos da melhor oportunidade perdida. Professor Nathan, você não explicou nada. Vamos repetir, ó. O custo de oportunidade representa o custo associado a uma determinada escolha, custo de uma escolha, em detrimento à oportunidade que você perdeu se você tivesse escolhido alguma outra coisa. Professor Nathan, ainda não ficou bem claro. Não tem problema. Por isso que eu preparei um exemplo aqui, ó. Galera, para a gente entender o que é custo contábil, vamos imaginar o seguinte, ó. Tem o João. O João, ele decidiu vender cerveja. E aqui a gente tem a Maria. A Maria decidiu vender Coca-Cola. Ok? Bom, o João ele tem uma dúvida. Será que ele deve continuar vendendo cerveja ou vender Coca-Cola? Então vamos pensar o seguinte, ó. Bom, o João vendeu R$200 de cerveja, ok? Só que a Maria,
ao invés de vender R$ 200 de cerveja, a Maria vendeu R$ 100 de cerveja. Vamos imaginar que o custo que eles tenham tido tanto para comprar e armazenar a cerveja e a coca tenha sido o mesmo. E as horas trabalhadas que tanto o João quanto a Maria dedicaram para poder vender a coca e a cerveja também foram as mesmas, ok? Então, se ambos trabalharam a mesma quantidade de horas, investiram, tiveram o mesmo custo de investimento, se o João ele teve R$ 200 de lucro e a Maria teve só R$ 100, significa que o custo de oportunidade do João foi R$ 100, ok? Ele lucrou 100, ele lucrou 200, ele vendeu 200. Só que a Maria, ela lucrou quanto? A Maria vendeu 100. Ou seja, o João, ele vendeu R$ 100 a mais, ok? Do que a Maria. Isso aqui foi o custo de oportunidade, ok? Então, o que a gente pode entender disso, né? Que a Maria, talvez ela deveria parar de vender Coca-Cola e começar a vender cerveja. E o João, ele deve continuar vendendo a cervejinha dele, ok? Então, ó, vender Coca-Cola ou cerveja. E aí, galera, o lucro econômico vai ser o resultado disso daqui, tá bom? Ó, o lucro contábil, qual que foi o lucro contábil do João? R$ 200. Qual foi o custo de oportunidade do João? Bom, o João, né, ele ganhou R$ 100, tá bom? A Maria, fazendo a mesma atividade, ganhou 100. O João ganhou R$ 100 a mais. Okay? O custo de oportunidade, né, foi R$ 100. O lucro econômico que o João teve foi 100. Continua compensando para o João vender Coca-Cola. Se a gente invertesse isso daqui, né, vamos pensar que é o inverso disso daqui. A Maria vendendo Coca-Cola, né, ela ganhou R$ 100. O custo de oportunidade dela foi 200, ou seja, ela poderia ter ganhado R$ 200 ao invés de só 100. O lucro econômico dela, né, ficou bem baixo aqui, ok? Então, isso é o conceito, ok? Lucro econômico. Eu preciso ver o meu lucro contábil comparado ao custo de oportunidade, ok? O que a gente vai começar a ver agora é que a contabilidade ela apura valores subjetivos, tá bom? Ou seja, o lucro contábil pode ser subjetivo, o custo de oportunidade também pode ser subjetivo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Tudo bem, talvez a Maria ela sabe que ela vendendo Coca-Cola, ela vai ganhar menos dinheiro. Ela sabe que a cerveja vai dar mais lucro. Porém, a Maria pode pensar o seguinte, não tem problema, eu não quero vender cerveja, porque cerveja, em primeiro lugar, eu não quero ser responsável por ver pessoas bêbadas na frente do meu estabelecimento. Já aconteceu isso comigo. Uma época, eu abri uma sorveteria na garagem de casa, vendia sorvetes, eu estava muito bem feliz vendendo sorvetes. A garagem era da minha mãe queria ganhar mais dinheiro, ela falou, filho, vamos colocar cerveja aí também. Cerveja e sorvete não tem nada a ver uma coisa com a outra, correto? Mas minha mãe queria, né, vender a cerveja para poder ganhar um troquinho a mais. Ou seja, o que aconteceu ali? Eu sabia que a cerveja dava mais dinheiro. Cerveja sempre vende mais. Só que o outro custo que eu tinha, que era um custo subjetivo, que não era necessariamente um custo de dinheiro, para mim fazia com que eu odiasse vender cerveja. Qual que era esse custo? A sorveteria era um ambiente familiar, o pessoal ia lá tomar um sorvetinho com a família, o cara levava a namorada para tomar um sorvete e tal. Eu gostava muito daquele clima, daquele ambiente. Minha mãe começou a vender cerveja na sorveteria, começou a trazer uns bebuns, uns pés de cana, e os caras ficavam bebendo e enchendo o saco. Queria usar o banheiro da sorveteria toda hora, eu tinha que limpar o banheiro, derrubava a cerveja no chão, brigavam. Ou seja, o meu custo de oportunidade, né, ao vender só o sorvete, não era uma coisa que era objetiva. Eu sabia que eu estava lucrando menos vendendo sorvete, tá bom? Só que para mim ainda assim compensava lucrar menos e não ter todo esse custo subjetivo, que era o custo de ter que aguentar tanta coisa, a encheção de saco, ok? Então, nem sempre, galera, um número absoluto é o que vale na contabilidade.
Foi o que eu aprendi com o professor, né? Então pode ser que realmente uma pessoa ela vai ganhar mais dinheiro vendendo cerveja, mas ela não quer vender cerveja. Ela quer continuar vendendo a Coca-Cola. Ou no meu caso, vendendo sorvete, ok? Bom, espero que esse exemplo possa ter ajudado vocês, ok? Então qualquer coisa, ó, só voltar aqui. Então, o que é o lucro econômico? É o lucro contábil menos o custo de oportunidade, tá bom? Então, o que é, né, no caso, o lucro contábil? A diferença entre receita e gasto. O que vai ser o custo de oportunidade? Né? A diferença entre uma escolha e outra. Ok? E o lucro econômico é a receita total da empresa, retirando os custos explícitos e os custos de oportunidade. Tá bom? Então, o lucro econômico vai ser isso aqui, ó, receita total. Então, tira a parte o custo explícito, que é o lucro contábil. Tira a parte o custo de oportunidade. Tira tudo isso à parte. No final das contas, valeu a pena? A receita que eu adquiri valeu a pena ou não? Isso aqui é lucro econômico, tá bom? É a diferença, né, entre o custo explícito e o custo de oportunidade. E lembrando que o custo de oportunidade ele pode ser extremamente subjetivo. O custo explícito eu tenho como mensurar. O custo explícito é o valor da mercadoria, quanto que eu tenho que pagar para fornecedor, quanto que eu tenho que pagar de funcionário. Agora, o custo de oportunidade se torna algo mais subjetivo, ok? Então, isso a gente vai entrar na terceira parte da aula, que é o valor subjetivo da contabilidade, ok? Bom, dei o exemplo aqui, né, do João e da Maria. Então, a contabilidade ela vai responder uma pergunta essencial. O João deve ou não continuar né, a vender cerveja? E a Maria? A Maria ela deve ou não continuar vendendo Coca-Cola? Né? Então a contabilidade ela vai ajudar a responder isso. Por exemplo, pode ser que a Maria ela não queira vender cerveja porque vender cerveja dá muito trabalho e tal. Né? Tem esse custo subjetivo. Mas assim, ainda assim ela precisa ter um lucro. Ainda assim ela precisa ter um lucro. Porque se vendendo Coca-Cola ela não conseguir lucro nenhum, então, né, por mais que não dê a encheção de saco que dá a vender a cerveja, ela deve fechar. Né? Enfim, então a contabilidade ela vai nos ajudar a entender isso. Ok? Devo ou não continuar? Contabilidade serve para isso, para nos ajudar a responder essa pergunta. Quando você se tornar um gestor, né, da empresa que você está trabalhando, somos gestores de negócios. Você vai ter que responder essa pergunta aí para o seu chefe, ok? Ele vai chegar e vai perguntar, ô João, ô Maria, você aí que estudou gestão de negócios na USP, não sei o que lá, você que é o cara, como estão as coisas? A gente deve ou não continuar o nosso negócio? Vocês vão ter que responder isso, ok? Bom, e agora a gente vai começar a entrar na terceira parte da aula, na qual o professor explicava muito bem esse aspecto aqui, a entidade. O que é a entidade? Não, a entidade não é o Zé Pilintra, tá bom? Quando a gente fala de entidade em contabilidade, tá bom? O que é a entidade na contabilidade? Olha, a gente vai ter, né, em contabilidade, isso aqui é o básico. Um ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Ativo menos passivo vai ser igual a patrimônio líquido, ok? Ativo menos passivo vai ser igual a patrimônio líquido. Então, por exemplo, ó, o que pode ser um ativo? Ativo pode ser um saldo bancário, quanto de dinheiro que você tem na sua conta, a empresa tem na conta, saldo no caixa, estoque, imóveis, automóveis, marcas, patentes, softwares, duplicatas a receber. Passivos de uma empresa: impostos a recolher, salários a pagar, fornecedores a pagar. Enfim, são as obrigações que uma empresa tem para com terceiros. E o patrimônio líquido pode ser o capital social, reservas de lucros, ações em tesouraria. É o que vai sobrar disso aqui, ok? Então, ativo, passivo, patrimônio líquido. Ativo, passivo, patrimônio líquido, ok? Então, toda entidade ela vai ter isso aqui. Ela vai ter um ativo, um passivo e um patrimônio líquido, ok? O problema, pessoal, é que as métricas que a gente vai usar para poder medir os ativos, os passivos e o patrimônio líquido podem ser subjetivos, ok? Por exemplo,
Aqui a gente tem algumas métricas que podem ser subjetivas ao longo do tempo. Taxa de juros. Hoje, a taxa de juros no Brasil está em 13,75% ao ano. Com uma taxa tão alta, vamos supor que eu tenha, sei lá, que pagar R$1.000 de imposto. Só que R$1.000 de imposto no final do ano, se for considerado e corrigido pela inflação, que é um valor, uma métrica que pode variar, né? Ou pela taxa de juros, pode não ser R$1.000. Os salários a pagar, lembra, no final do ano tem aumento de salário, tem correção do salário, ok? Então, as métricas que a gente vai usar para poder medir isso aqui, o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido, elas podem ser subjetivas e não apenas subjetivas, mas variáveis também. Perda estimada, depreciação, a gente viu o que era depreciação, né? Você compra um carro por R$20.000, daqui a 10 anos esse carro não vai valer R$20.000, ok? Vai valer menos do que isso. Ou, dependendo do carro, pode valer mais, pode apreciar. Você tem então depreciação e apreciação, né? Se for um carro clássico, Fusquinha, esses dias eu vi um cara que vendeu um Fusca por R$200.000, ok? Injeção de capital, alguém decidiu investir dinheiro na sua empresa, deu lá, tipo, você ganhou R$10.000 na empresa, isso aqui virou injeção de capital, ok? Valorização de ações, isso aqui é interessante, porque, por exemplo, as ações da Tesla, elas valorizam, depreciam, cai, sobe, cai, sobe. Então, valorização é um ativo, a ação é um ativo que a empresa tem, ok? As ações da empresa são um ativo. Só que essas ações que essa empresa tem podem variar de acordo com o tempo, ok? Então isso que é interessante. A contabilidade ela vai apurar o quê? Valores variáveis e subjetivos. Só que tem uma coisa que não é subjetiva na contabilidade, que é o caixa. O caixa não é subjetivo. E o professor falou que o lucro sempre é sempre igual ao caixa. Então tudo pode variar. Taxa de juros, valorização da ação, depreciação, apreciação, perda estimada, tudo isso pode valorizar. Mas o caixa, ele é extremamente objetivo. Se você tem R$1 milhão, $1 milhão no caixa da sua empresa, hoje é 1 milhão. Amanhã pode ser que esses dólares tenham valorizado, beleza, você vai ter 1.100.000. Mas naquele dia, ele sempre vai ser objetivo. Caixa. O lucro é sempre igual ao caixa, igual o professor falou. Por que eu coloquei a Nossa Senhora Dilma Rousseff aqui? Porque quem não se lembra, ela sofreu impeachment. Por quê? Ela foi acusada de crime de responsabilidade fiscal. O que é o tal de crime de responsabilidade fiscal? Ela usou e abusou desses fatores aqui, e aqui, pessoal, deixa quieto a questão política à parte, tá bom? Não vou falar para vocês qual a minha ideologia política aqui nesse vídeo. Mas o fato é, ela foi acusada do quê? De pedalada fiscal. Pedalada, Robson! Ela foi acusada, em outras palavras, de manipular esses valores que são subjetivos. Então, na cabeça dela, ela falou, não, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui é subjetivo. Então, se é subjetivo, eu vou colocar para mais, para menos. Para, no final das contas, dar uma informação, né, que os parlamentares julgaram crime de responsabilidade. Ou seja, dizer que tinha mais do que tinha no caixa, ok? Então, pensem nisso, no impeachment da Dilma. Ela sofreu impeachment por causa disso. Contabilidade criativa. Ela usou e abusou, né, da hermenêutica, de tentar colocar o que é passivo como ativo, o que é ativo como passivo, né, para poder no final falar que o patrimônio líquido da nação era maior do que realmente era, tá bom? Então é isso, contabilidade ela vai levar em conta valores subjetivos, ok? Bom, continuando então, como o professor, eu coloquei isso aqui, galera, porque foi o que o professor falou, tá bom? Eu vou anotando no meu caderno as palavras que aparecem mais vezes. Quando o professor repete uma coisa mais vezes é porque aquilo é importante, provavelmente pode cair na prova, tá bom? Lucro é sempre igual ao caixa. A única diferença é o tempo. Não é quanto, mas quando. De novo, lucro é sempre igual ao caixa.
Lucro é sempre igual ao caixa. A única diferença é o tempo. Não é quanto de lucro eu tenho, mas quando. Tá bom? E o que é caixa? Caixa é dinheiro medido em unidade monetária. Ok? Você tem dinheiro, beleza. Só que o dinheiro ele pode ser medido em dólar, em euro, em real. Ok? Então, como que é o caixa da minha empresa? O caixa da minha empresa é $100 ou é R$500? O dinheiro, o caixa, ele vai ser isso. O dinheiro medido em uma unidade monetária. Ok? E o lucro, lembra? De novo, por que isso aqui é importante? Vai que caia na prova a seguinte coisa. Quais desses aspectos em contabilidade não é subjetivo? Patrimônio, ativo, passivo ou caixa? Qual seria a resposta correta? Caixa. O caixa é a única coisa que não é subjetiva. Ok? Você tem vários indicadores que podem ser subjetivos, taxa de juros, que podem ser variáveis, mas o caixa ele sempre vai ser objetivo. Ok? E o caixa ele é o quê? Lucro. Pode cair na prova isso, tá bom? Então, bom, se a gente está falando, né, que a contabilidade ela apura ativo, passivo, patrimônio líquido, mas o ativo, o passivo e o patrimônio líquido podem ser coisas subjetivas, a gente tem um problema. E qual é o problema que a gente tem? Antes da globalização, a contabilidade era local. Isso dava alguns problemas contábeis, pois devido aos valores subjetivos sobre o que poderia ser ativo, passivo e patrimônio, um balanço contábil, eu escrevi contábil errado, viu? Na Inglaterra, por exemplo, poderia indicar lucro para uma empresa, ao passo que o mesmo balanço na Alemanha poderia representar prejuízo. Bom, então o que acontece? A gente acabou de ver que a contabilidade ela vai apurar os aspectos econômicos, patrimoniais, financeiros, ativo, passivo, patrimônio. Só que as métricas usadas para medir essas variáveis, para medir esses aspectos, podem ser variáveis, ok? Então o que acontece? Talvez isso aqui caia na prova. Vários países adotaram formas de regulamentar a contabilidade, ok? No Brasil, o órgão que regulamenta a contabilidade é o CPC, ok? CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Talvez isso aqui caia na prova. Então, se o professor pergunta lá algum órgão que regulamenta essa questão contábil, já que a contabilidade pode ser subjetiva, então a gente precisa estabelecer alguns parâmetros, né? De país para país. Então, né? Pode ser que seja isso aqui. Pode ser que caia isso daqui, tá bom? Um órgão que regulamenta os pronunciamentos contábeis no Brasil, CPC, ok? Galera, eu vou dar um exemplo aqui. Vocês já ouviram falar da OCDE? OECD, Organization for Economical and Cooperative Development. Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. A OCDE é um grupo de países ricos, ok? E tem vários países membros da OCDE. O Brasil está tentando entrar nessa lista de países membros da OCDE. Por que a gente não conseguiu entrar ainda? Porque a OCDE, para você fazer parte desse grupo, você precisa atingir alguns requisitos, se enquadrar, né, em alguns requisitos. Ao todo, se eu não me engano, galera, são uns 247, tá bom? O Brasil já se enquadrou em 160, por aí. Tem alguns padrões que o Brasil não conseguiu se enquadrar ainda na OCDE, por isso que a gente não faz parte. Alguns deles têm a ver com isso, com a forma como a gente faz a contabilidade no Brasil. Por exemplo, Banco Central. Tem países que têm Banco Central independente, tem países que não têm Banco Central independente. Para você entrar na OCDE, você precisa ter regras, inclusive regras contábeis, regras de como o seu Banco Central vai atuar, se vai ser independente ou não, tá bom? Enfim, eu só citei esse exemplo aqui da OCDE para vocês verem a importância da regulação contábil. Cada país pode ter um tipo de regulação contábil, tá bom? E no Brasil, o órgão que faz isso é o CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Galera, voltando então aqui, né, ao exemplo, né, do 15 de Piracicaba contra a Ponte Preta, né?
o professor ele falou muito sobre isso daqui. O que é o resultado da empresa? O resultado da empresa vai ser a receita das vendas menos o custo de mercadoria vendida, CMV, que vai ser igual ao lucro bruto, ok? O lucro bruto menos as despesas vai ser igual ao lucro líquido, tá bom? Isso aqui é bem interessante porque é um aspecto básico da contabilidade, mas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, tá bom? Então, por exemplo, a receita que, sei lá, a Joana teve vendendo coxinhas foi R$1.000. Ela vendeu R$1.000 de coxinha. O custo que ela teve para fabricar essas coxinhas, R$300. Ou seja, o lucro bruto dela, R$700. Ok? Só que daí pode ter outros custos ou despesas, né? Aliás, aqui não é custo, aqui é despesa. Custo é uma coisa, despesa é outra. Então aqui esses 300 é só o custo da mercadoria. Aqui são outras despesas. Por exemplo, para vender a coxinha, ela precisou disponibilizar ali o ketchup, o guardanapo, ok? Energia e tudo mais. Vamos supor que tudo isso, dos R$1.000 que ela teve com a venda de coxinhas, 300 foi o custo da mercadoria da coxinha e 200 foi o custo com energia, ketchup, mostarda, ok? Falando em coxinha, vou dar um exemplo muito bacana para vocês verem como que é contabilidade, administração e gestão de negócios. A minha tia, tem a tia Mari, e ela fez a vida dela vendendo coxinhas. Um belo dia ela começou a vender coxinha em casa. A coxinha dela era tão boa, a coxinha da tia Mari era tão boa, a gente fez várias piadas em casa com a coxinha da tia Mari. Coxinha da tia Mari é uma delícia. Enfim, que o pessoal começou a bater na porta da tia Mari pedindo coxinha e era encomenda para aniversário, enfim. Ela saiu do trabalho e começou a vender coxinhas, risoles, enfim, salgados, afim, né? Enfim, e daí eu tava conversando com o filho dela, né? Já tá passando o negócio para a próxima geração, né? Ele, pior do que o dono do capital, é o filho do dono do capital, né? O filho do dono do capital, ele vai ser o cara mais fudido, assim, né? Para administrar a empresa. E olha o que ele falou para mim. Então, eu decidi mudar a marca do ketchup. Mas por que você decidiu mudar a marca do ketchup? Porque antes a gente comprava um ketchup muito barato. Tá, mas o ketchup barato... Então por que vocês decidiram comprar o ketchup mais caro? É porque o ketchup barato ele era muito aguado. Quando as pessoas entravam na loja para comer a coxinha e abriam o ketchup, aquela água saía, porque era mais água do que ketchup. A gente precisava ficar limpando o chão toda hora. E o custo com limpeza, com produtos de limpeza, ou seja... A despesa com... Isso aqui eu não entro em custo, perdão. Isso aqui entra em despesa. A despesa que ele estava tendo com produtos de limpeza fez ele tomar uma decisão. É melhor gastar mais dinheiro num ketchup de qualidade, um Heinz, um Cepera, que não é um ketchup aguado, do que ficar limpando o chão toda hora. Ou seja, o custo que ela tinha para vender as coxinhas era 300. Mas, de repente, por conta de mudar o ketchup da coxinha, ela conseguiu diminuir um pouco a despesa. Diminuindo a despesa, ela aumentou o lucro líquido da empresa. Ok? Então, galera, eu dei esse exemplo do ketchup da coxinha da tia Mari, porque suponho que vocês vão ter que ser gestores de negócios. Vocês vão ter que prestar atenção nos mínimos detalhes. Vocês vão ter que identificar... vou fazer uma pergunta hoje. Qual que é o ketchup aguado da empresa de vocês hoje? A empresa que vocês trabalham. O que representaria o ketchup aguado? O que vocês poderiam fazer que, de repente, o dono da empresa, o chefe, vê como talvez um aumento do custo, mas que, na verdade, poderia representar uma diminuição da despesa? Ok? Se vocês pensarem nisso e levarem isso para o chefe, para o gerente de vocês, sei lá, diretor, dono, enfim, eu acho que ele vai olhar para vocês e vai falar: caramba, você é gênio mesmo, hein? Eu vou te promover a gerente da empresa, ok? Bom, continuando, né? Então, o que acontece? Variáveis possíveis, né? Bom, beleza, então eu tenho aqui a receita, a venda, custo, tal, lucro, mas eu posso ter
algumas variáveis possíveis. Quais são as variáveis possíveis? O estoque inicial, o estoque final, a venda no cartão, a depreciação. Vamos supor que nesse dia aqui, desses R$1.000 que o cara vendeu ali, vamos supor que desses R$1.000, na verdade ele levou para casa 800, porque 200 foi venda no cartão. Ou seja, significa que isso aqui já vai mudar. Nesse dia, ele já não vai levar 800 para casa, ou R$1.000 para casa. Ele vai levar 800. Significa que o lucro dele, líquido naquele dia, vai diminuir de 500 para 300. Ele vai continuar com R$200 a receber, mas isso aí é a receber, tá bom? Enfim, isso aqui é só um detalhe, tá bom? Porque, como eu falei, tudo na contabilidade pode ser subjetivo. A única coisa que não vai ser subjetiva vai ser o quê? O lucro. Se ele vendeu R$1.000 em dinheiro, ele vai levar os R$500 para casa. Se ele vendeu R$800 em dinheiro e tem 200 a receber, o que ele vai ter de lucro hoje, isso aqui vai ser o valor objetivo, 300, tá bom? Então tem várias... Claro, o professor falou uma coisa. No caso aqui do cara que vende as bebidas, não tem como depreciar, né? Porque vendeu e tal. Agora imagina uma empresa que fez altos investimentos a longo prazo, em maquinários, por exemplo. A máquina se deprecia, tá bom? Então, como eu falei, tudo isso aqui, tudo isso aqui pode ser subjetivo, mas isso aqui, o lucro, ele vai ser objetivo. Então, voltando a falar sobre a entidade. O que vai ser a entidade? Né? A empresa. Lembra? O que era a empresa? Conjunto de pessoas, organizações, tá bom? Que realizam trocas comerciais e tudo mais. Eu peguei um exemplo aqui, a Make Easy, que é a minha empresa, tá bom? Então, a minha entidade é a Make Easy, ok? Entidade, Make Easy. A Make Easy é um grupo de pessoas, alunos, professores, gestores, né? E a gente precisa apurar quais são os ativos, passivos e o patrimônio líquido dessa entidade. Galera, a minha empresa é uma empresa nova, ok? A gente não começou ainda a ter uma presença muito forte no mercado, a gente começou há pouco tempo. Mas o que eu já construí? O que a Make Easy já construiu? Hoje, um ativo que a gente tem, pode ver que tudo isso daqui é subjetivo, eu não estou falando de dinheiro aqui. Tudo isso aqui é subjetivo. Então, quais são os ativos da Make Easy hoje? A marca. Eu tenho uma marca própria, uma marca registrada, tudo bonitinho. Logo, ok? A marca. Uma confiança, a marca. O que mais de ativo que a Make Easy tem? Bom, a Make Easy é uma escola de inglês. A gente desenvolveu uma metodologia própria, única. Nenhuma escola de inglês vai ter a metodologia que a Make Easy tem. Isso torna um ativo. Isso se torna um ativo para a Make Easy English. Outra coisa que se torna um ativo para nós e que não é necessariamente dinheiro. Modelo de negócios. A forma como o nosso negócio funciona é diferente da maioria das escolas de inglês que tem por aí, ok? Então isso aqui é um ativo. A maneira como nós funcionamos, a maneira como a gente atrai clientes, a maneira como a gente trata os nossos clientes, os nossos alunos, o nosso modelo de negócio, como que entra dinheiro, como que a gente ganha dinheiro, ok? A gente não está ganhando dinheiro ainda, mas a gente já tem um modelo de como ganhar dinheiro. Perceba que isso aqui é um ativo, mas é subjetivo. Um produto, a gente tem o nosso produto, o nosso curso de inglês de gramática, ok? O nosso site de vendas, isso aqui é um ativo, tá bom? Quais são os passivos que a Make Easy tem hoje? Contas a pagar, internet, se não tiver internet, a Make Easy não sobrevive, a gente sobrevive graças à internet, é um negócio online. Alguns pequenos custos operacionais, né? Pagar lá o Hotmart, pagar as taxinhas lá da Wi-Fi, que é a empresa que hospeda os nossos cursos. Dívidas com sócio. Quando eu montei a Make Easy, né, teve uma sócia que ela investiu e ela não investiu necessariamente dinheiro, mas ela investiu tempo dela, trabalho, labor. É um valor subjetivo. Essa dívida que eu tenho com a minha sócia, com a Beatriz, não é dinheiro. Ela precisa calcular, a gente precisa calcular depois quanto que valeria o tempo, talento, esforço, energia que ela dedicou para poder me ajudar a montar a Make Easy.
Desenvolvedores. Tem uma empresa, a gente conseguiu fazer uma parceria com uma empresa lá do Japão que desenvolveu o nosso site. Eles não cobraram nada, porque eles esperavam que um dia a Makeeasy começasse a ganhar dinheiro, para aí depois sim a gente conversar, ver quanto que a gente vai dar para eles. Ou seja, foi bom eu ter pego esse exemplo da minha própria empresa, para vocês verem justamente isso, o valor subjetivo, a questão subjetiva. Até agora eu não citei R$1 aqui, ok? Logo, se tudo isso aqui vai ser subjetivo, meu patrimônio líquido, o que seria o meu patrimônio líquido hoje? O meu patrimônio líquido é o que eu consegui guardar na minha poupança? O meu patrimônio líquido é o site? São os alunos que eu tenho ativos, que pagam a mensalidade todo mês? Ok? Olha, como o professor falou, tudo é subjetivo, mas uma coisa não é subjetiva: o caixa. Eu não vou falar para vocês quanto que a Makeeasy tem de caixa hoje, porque senão vocês vão rir, tá bom? Mas assim, se vocês quiserem ajudar a Makeeasy a aumentar esse caixa, aí é só procurar aqui na internet Momento Merchandise. Procurem a Makeeasy para vocês poderem ver os serviços que a gente tem, ó. Dá uma olhada aqui. Bom, a gente já está chegando no final, ok? Dessa aula. Olhem essas marcas aqui. A Uber, a Tesla, a Nubank, o Grand Hyatt e a Americanas. O que essas marcas têm em comum? A Uber, galera, é uma empresa que até hoje não deu lucro. Ok? Mas ainda assim o pessoal continua, os sheiks árabes, o pessoal que financia a Uber, boa parte deles são os sheiks árabes ricaços. Eles continuam colocando dinheiro na Uber porque eles entendem que talvez no futuro a Uber vai dar muito dinheiro. Ok? Subjetivo. Se você for ler o balanço contábil da Uber, ela vai te dar uma resposta. Bom, não devo continuar investindo nessa empresa porque ela não está dando lucro. Mas, lembra, a contabilidade apura valores subjetivos também. Ok? Pode ser que eu não dê lucro agora, mas eu vejo uma possibilidade de lucro no futuro. A Tesla é uma empresa que hoje ela está dando lucro. As ações da Tesla se valorizaram bastante e está rendendo muito dinheiro para os acionistas. Mas já teve uma época que a Tesla também não dava lucro. Nubank não é que ele não dá lucro e nem dá prejuízo, ele meio que fica no even, né? Tipo, o que ele apresenta de lucro é irrisório, assim, tá bom? Grand Hyatt, que foi a empresa que eu trabalhei, fui recepcionista bilíngue lá no Grand Hyatt. Atendi os hóspedes lá, os gringos. Quando o hotel completou 15 anos, eu estava trabalhando lá quando o hotel completou 15 anos de existência, eles fizeram uma festa. Eu era um funcionário novo, tinha 6 meses na empresa. Eu não entendi o porquê que eles estavam comemorando 15 anos de existência. E fizeram uma puta de uma festa. Foi uma festa enorme. Eu pensei que era por causa dos 15 anos, mas não. É porque tinha dado o primeiro dia de lucro do hotel. Ou seja, o hotel operou 15 anos sem lucro e nesse dia que teve a primeira hospedagem que gerou lucro, eles fizeram a festa. Então não foi uma festa de 15 anos, foi uma festa porque levou 15 anos para poder dar o primeiro lucro. Ou seja, por que o pessoal continua investindo nessa marca, sendo que ela não deu lucro por 15 anos? É porque eles têm uma perspectiva de que possa dar lucro no futuro, ok? Subjetivo. E por último, o caso da Americanas, né? Que o próprio professor falou que o que aconteceu na Americanas não tem explicação, né? Eles falaram que o que eles tinham em caixa, o que eles tinham de lucro era uma coisa e quando descobriram era outra, né? Enfim. Bom, pessoal, então a gente viu tudo isso até agora, quase 1 hora de aula, para chegar no grande momento. E qual que é o grande momento? O grande momento, galera, é isso daqui. A contabilidade ela vai avaliar, apurar, rastrear 3 aspectos. Quais são os 3 aspectos? O aspecto financeiro, o aspecto econômico e o aspecto patrimonial. Galera, isso aqui é o mais importante de tudo, porque o professor citou isso aqui várias vezes. É quase um mantra. Contabilidade tem a ver com o quê? Aspecto financeiro, econômico, patrimonial. Financeiro, econômico, patrimonial. Financeiro, econômico, patrimonial. Se vocês voltarem lá para o começo, para a definição do que é contabilidade, todas as diferentes definições citavam essas 3 palavrinhas.
econômico, financeiro, patrimonial. Financeiro, econômico, patrimonial. Financeiro, econômico, patrimonial. O financeiro ele vai apurar o quê? O aspecto financeiro ele apura o caixa da empresa, o fôlego da empresa de continuar sobrevivendo. O aspecto econômico vai apurar o desempenho. Mas o aspecto patrimonial vai apurar o quê? O lucro. Ok? Então a empresa até pode ter um desempenho bom, só que não deu lucro. Até pode ter um caixa ali, um fôlego ok. Isso aqui pode estar ok, isso aqui pode estar ok, mas lembra, será que isso aqui vai estar ok? O lucro econômico? Porque uma coisa é lucro contábil e outra coisa é o lucro econômico. Tá bom? Então, ó, aspecto financeiro, aspecto econômico, aspecto patrimonial. Financeiro, econômico, patrimonial. Financeiro, econômico, patrimonial. Eu tenho certeza que isso aqui vai cair na aula. Se não cair, ó, a gente, sei lá, vamos fazer uma aposta aí. Eu devo alguma coisa para vocês. Tá bom? Mas o professor citou isso aqui tantas vezes, mas tantas vezes que eu acho impossível que alguma coisa relacionada a isso não vai cair. Até porque o que acontece? O professor falou muito bem, olha, o objetivo é que vocês não saiam daqui super especialistas em contabilidade, mas que pelo menos a gente possa entender o que é o conceito de contabilidade. Porque lembrando, seremos gestores de negócios. Quando a gente for precisar conversar com o cara da contabilidade da empresa, a gente vai precisar saber o que ele está falando. O que ele falar pra gente não pode ser uma coisa assim, tipo, putz, não entendi nada, tô boiando. Você pode não ser um especialista ali em todos os detalhes, DRE, lucro líquido, lucro passivo, demonstrativo, não sei o que lá, mas pelo menos esse conceito básico você precisa saber. O aspecto financeiro, o aspecto econômico, o aspecto patrimonial, ok? Bom, eu acho que é isso aí, galera. Terminei a aula, ok? Agora, toda vez que eu terminar a aula, tem um ritual. Um momento, por favor. Então, para quem acompanha essa aula até o final, saibam que a minha motivação para essa aula é isso aqui, ó. Olha esse barulhinho. Lembrando que eu não bebo antes da aula, né, para poder dar o máximo possível de atenção aí para vocês. Mas agora que a aula terminou, posso tomar minha brejinha. Sexta-feira à noite, sextou. Amanhã é a prova. Espero que vocês fiquem bem, que vocês possam acertar e que possa dar tudo certo aí na prova. Tchau, pessoal. Valeu. Nossa rotina agitada muitas vezes acaba nos deixando sem tempo para concluir aqueles projetos super importantes, não é mesmo? Já faz um tempo que aprender um novo idioma deixou de ser um luxo e cá entre nós, falar inglês hoje em dia é fundamental. E foi pensando em você que a Make Easy lançou seu curso de inglês 100% online, com uma metodologia dinâmica e atualizada. Você estuda quando e aonde quiser. O conteúdo gravado permanece 24 horas por dia. E você ainda garante acesso às lives realizadas toda semana, levando o seu processo de imersão a um nível que você sempre sonhou. Esta é a oportunidade que faltava para o seu inglês ganhar asas. Fale com o mundo. Fale com a Make Easy.